Estamos, então, portanto, aqui nesse capítulo 9 de No Mundo Maior, né, sobre mediunidade, nessa segunda parte, analisando aqui alguns elementos importantes que André Luiz traz. Né? A gente podia até dar um prosseguimento à leitura, dar um pouco de prosseguimento à leitura, e teria alguns outros elementos que seriam desdobrados aqui, né? Mas eu acho que é interessante ir por partes, porque na próxima leitura a gente vai entrar em outro desdobramento aí, né? em outras facetas, então é interessante a gente digerir de maneira mais paulatina, né? A tese do animismo na mediunidade é uma tese clássica, uma tese que inclusive surgiu a princípio para aqueles que queriam negar o fenômeno mediúnico. É importante a gente falar isso. O animismo não surgiu como explicação de parte dos fenômenos psíquicos, mas uma tentativa de negar, de dizer que todo fenômeno que era aparentemente espiritual era produzido pela mente do sujeito, seja aquele que entra em transe e que aparentemente parece dar uma comunicação, mas na verdade está jogando para fora conteúdos do seu inconsciente. O termo inconsciente viria até depois, né? Kardec, no Livro dos Médiuns, ele considera a possibilidade anímica. Ele diz isso, né? Tem alguns momentos no Livro dos Médiuns que ele diz que o espírito do médium pode se comunicar. Ele coloca assim: o espírito do médium pode se comunicar, que é um fenômeno anímico, da própria alma, né? Mas a tese animista era uma tese para tentar descaracterizar o fenômeno mediúnico autêntico, tentando dizer que de todos os fenômenos mediúnicos, todos eles eram exclusivamente anímicos, produzidos pela mente do sujeito, né? E assim por diante. É uma tese interessante. Eu considero a tese do animismo uma das teses mais interessantes no sentido de dar explicação a alguns fenômenos, sem sombra de dúvida. Lembrem aí daquele capítulo do Livro dos Médiuns, dos sistemas, que Kardec chega a levantar algumas explicações da sua época sobre o fenômeno mediúnico, o nervo do joelho, né? A tipologia, né? O fenômeno elétrico, de eletricidade, né? Imagine, por exemplo, Kardec chega a colocar de maneira até irrisória, dizendo: imagine que todas as pessoas têm uma possibilidade de estalar o joelho várias vezes para produzir no mundo inteiro o fenômeno das mesas girantes, que era produzido a partir de batidas, né? Uma tese que não se encaixa, que é bastante fraca, frágil, para explicar tudo, principalmente as comunicações inteligentes, porque o joelho estalando não dá para produzir comunicações inteligentes por si mesma, né? Por si mesmo. Então a gente tem algumas teses lá do passado bastante ingênuas e até frágeis, né? A tese do embuste, né? A tese da mistificação, que é a tese da fraude, ou seja, o indivíduo de má fé está inventando que está produzindo um fenômeno mediúnico, né? E a tese anímica. A tese anímica parece ser uma tese das mais interessantes, porque, convenhamos e reconheçamos, ela explica alguma coisa. A tese do animismo explica alguma coisa, explica a parte do fenômeno. Kardec, no entanto, é porque os pesquisadores que vieram com a tese anímica, estou falando aqui a partir da década 1880 do século XIX, portanto todos eles são pós-Kardec, não leram o Livro dos Médiuns, porque o Livro dos Médiuns já considerava a possibilidade do fenômeno anímico como natural. O espírito do médium pode se comunicar, Kardec falou assim, né? Depois veio toda aquela nomenclatura de subconsciente, inconsciente, né? Então a gente tem alguns pesquisadores como Charcot, né, que investigou muito a histeria e submeteu pacientes na hipnose, né? E ele tentava explicar fenômenos paranormais também por um processo subconsciente da hipnose. A gente tem um autor francês, eu estou tentando lembrar o nome dele, que ele lançou uma obra chamada sobre o automatismo psicológico, né? Inclusive Jung leu as obras dele, faz referências dele em relação a algumas obras, né? E esse autor, eu vou me lembrar, esse autor ele tentava também dizer que eram estratos do inconsciente ou do subconsciente, né? Que o indivíduo jogava para fora, principalmente frustrações que pareciam personalidades estranhas que invadiam, mas eram personalidades ou subpersonalidades, como se fala hoje em psicologia, que estavam recalcadas e que vinham à tona, vinha uma consciência, né? Então a tese animista foi, né, mais tarde com a psicanálise, com alguns autores da psicanálise materialista, freudiana, que tentavam entender e tentava enquadrar tudo isso como sendo fruto dos recalques, das repressões, o indivíduo entrava em transe, jogava para fora conflitos da infância, conflitos infantis, fixações lá, né, da vida infantil, que em algumas expressões é verdade, é verdade. Eu costumo dizer o seguinte: imagine, eu já falei isso, né? Imagine se eu, por exemplo, tinha uma ambição religiosa de ser, sei lá, sacerdote católico, né? E não consegui,
por um motivo ou outro, durante a minha vida, na minha jornada, eu não consegui, não tive, é só um exemplo, eu não tive a possibilidade de conseguir no máximo ser coroinha da igreja. Aquela frustração fica em mim. E de repente, num transe, eu posso começar a adotar uma postura de padre, falar latim, um pouco de latim, se eu souber alguma coisa, né? Falar alguma coisa da liturgia da igreja. Isso tudo é aceitável. Se eu queria ser um general e não consegui nem servir o exército, aí eu guardei aquela frustração e de repente tomo a atitude de alguém das Forças Armadas, de um comandante das Forças Armadas em transe. Tudo bem, até aí tudo bem. Por quê? Porque foi uma frustração que eu fiquei alimentando, eu recalquei aquilo e produzi esse tipo de fenômeno num desabafo, numa catarse. Mas há ocorrências que o fenômeno anímico não consegue explicar. O fenômeno anímico é insuficiente para dar conta. E aqui, o que eu acho interessante do nosso estudo aqui é que na obra de André Luiz, ele examina a tese anímica. Eu não vou chover no molhado falando que todo fenômeno mediúnico autêntico tem um pouco de animismo. A gente já sabe disso, a gente já discutiu isso aqui. Da mesma forma que se eu pego o microfone, por melhor que seja a voz vai sofrer influência positiva ou não, a depender da qualidade do microfone. Se eu sou um pianista hábil e eu toco piano, a minha habilidade vai, de alguma forma, sofrer influência pela qualidade do instrumento. Se o piano for ruim, eu posso ser um virtuose, mas é claro que eu estou diante de um instrumento ruim. Né? Se o piano é bom, é claro que eu vou ter uma facilidade maior, né? Ele vai imprimir melhor aquilo que eu quero, porque o instrumento é bom. Então o médium é esse instrumento. Claro que há um nível de animismo aí que é normal em todo fenômeno mediúnico autêntico. Né? O fenômeno mediúnico acontece por meio do canal mediúnico. Então, utiliza das tintas do médium. Kardec tem uma expressão no Livro dos Médiuns que diz assim, utiliza os elementos cerebrais do médium. Ele utiliza essa expressão. Hermínio de Miranda, em Diversidade dos Carismas, discute num capítulo inteiro o que seriam esses elementos cerebrais. Seriam os elementos nervosos? Né? Seriam os elementos do sistema nervoso, né, das condições mediúnicas que o médium oferece, seria outro tipo de elemento, seriam os conteúdos que o indivíduo arquiva no sentido aí mais cognitivo da palavra, né? Talvez o espírito quis dizer isso Allan Kardec no sentido geral mesmo, para abranger tudo, né? De uma forma abrangente. Penso eu que seja isso. Por quê? Porque não há milagre, o espírito sempre vai utilizar a bagagem do médium para se comunicar. Da mesma forma que se eu for dar um recado aqui a alguém e pedir para alguém aqui dar o recado, a pessoa vai transmitir o meu recado com a sua capacidade, com a sua emoção, com a sua memória, com as suas capacidades. Então alguém pode transmitir o recado dizendo, olha, eu não sei bem o que foi que ele falou não, mas ele falou isso, isso e isso. Outra pessoa que tem uma memória mais forte vai dizer, ele falou exatamente isso, vou reproduzir as palavras dele. E outro vai dizer, olha, eu acho que foi assim, e diz o recado errado. Então, cada pessoa transmite, o médium é alguém que passa um recado. O fenômeno mediúnico autêntico é autêntico quando ele passa o recado de maneira fiel, quando ele não altera com as suas paixões e os seus caprichos a comunicação mediúnica. Mas a comunicação mediúnica sempre vai ter aquilo que o André Luiz está chamando aqui de maneira fenomenal, as qualidades receptivas de cada medianeiro ou cada médium. Ou seja, cada médium tem uma capacidade receptiva. Ou seja, um espírito pode se comunicar por mim e se comunicar por ela, o mesmo espírito, exprimindo o seu estilo em maior ou menor grau, a depender da condição que o médium oferece. Veja como o fenômeno mediúnico é muito mais difícil do que a gente imagina. Quem leu Voltei, de Jacó, irmão Jacó, vai ver ele, no início da obra, não sei se no prefácio ou no início da obra, dizendo que queria ter voltado antes para se comunicar da notícia, mas não fez, por conta das dificuldades que existem no mundo espiritual para que o médium pudesse filtrar de maneira cristalina o pensamento dele. Estamos falando de Chico Xavier, que era um médium excepcional. Ainda assim, demorou. Emmanuel deve ter levado ele para se ambientar com o médium, né? O médium absorver um pouco os fluidos dele, porque Kardec fala no Livro dos Médiuns que há uma necessidade de identificação fluídica, né? A tal ponto de Kardec dizer que há determinados espíritos que se comunicam por determinados médiuns. Ou seja, determinados médiuns recebem melhor determinados espíritos por conta de identificação fluídica, de afinidade fluídica. É claro que o médium, como Chico Xavier, que tem uma flexibilidade muito grande, ele recebia tudo que é tipo de espírito, né? Mudava a caligrafia, reconhecido em cartório, mudava o estilo, né? Falava coisas que só o familiar sabia, mas não é comum isso daí, né? E isso é interessante a gente pensar que todo fenômeno mediúnico passa pelo canal do médium,
ainda que seja um fenômeno mediúnico autêntico, por quê? Porque passa pelo canal do médium, pela emoção, pelas características do médium, pelo vocabulário, pelas idiosincrasias do médium. Quer ver uma coisa que eu já parei para analisar friamente? Irmão X psicografou por Divaldo. Irmão X psicografou por Chico. Eu já peguei as mensagens assim de ambos para examinar. Percebe-se que é o mesmo espírito, mas algumas coisas, algumas expressões são diferentes. Alguns termos que irmão X utiliza por Divaldo é os termos que Divaldo utiliza nas palestras. E alguns termos que irmão X utiliza por Chico eram os termos que Chico gostava de usar. Porque os dois tinham estilos de falar diferentes, de se comunicar diferente. E isso se revela também na psicofonia, na psicografia. Né? Então isso é interessante pensar. Né? Isso é tão interessante pensar que tem um estudioso, se não me falha a memória, um estudioso não muito conhecido entre nós, mas muito importante, chamado Palhano Júnior, do Espírito Santo Vitória. Ele já é desencarnado, ele tem algumas reflexões sobre mediunidade muito interessantes, que ele vai especular dizendo que porque no Brasil tem muito mais médium de psicofonia, de incorporação, do que de psicografia. E ele especula que porque na cultura brasileira não é uma cultura muito mais formal da escrita, né, da linguagem escrita, mas é mais da linguagem verbal. E na França de Kardec, onde tinha muito mais médium psicógrafo, a cultura era mais da escrita, da linguagem escrita. Né? Ele levanta essa tese. Então isso é interessante a gente pensar como a cultura, o contexto, isso influencia também nas manifestações mediúnicas. Isso é interessante a gente pensar para a gente ter cuidado na tese anímica, não achar que tudo é animismo, né? Por exemplo, o Dr. Valdo Vieira, e aqui com todo respeito à veneração, porque foi um dos maiores médiuns do século XX, sem sombra de dúvida, Valdo Vieira recebia poesias excepcionais. Luciano dos Anjos costumava dizer que ele recebia poesias mais sofisticadas que o Chico recebia, né? Porque tinha uma habilidade de receber poesias. As psicografias de André Luiz, principalmente em parceria com Chico, né? Evolução em Dois Mundos, nos mecanismos da mediunidade, essas obras de grande fôlego científico, foi em parceria dos dois. Mas Valdo Vieira, em algum momento da sua vida, começou a se afastar da doutrina espírita, do movimento espírita. Essa história é conhecida. E uma das teses que ele levantava era dizer que 99% dos médiuns não eram médiuns, era tudo animismo. Eu acho exagero. Eu, pessoalmente, acho exagero. Eu acho que ele tinha suas razões, seus fundamentos, seus argumentos, mas eu acho exagero dizer que toda a produção mediúnica, 99%, é anímica. Só 1% é mediunidade autêntica. Tanto é que quando perguntaram ele sobre Chico, ele disse, Chico é autêntico porque eu participava e eu via. Né? Ele não podia também negar o fenômeno mediúnico por Chico, porque senão ele estaria negando a próprio fenômeno mediúnico por ele mesmo. Né? Que aconteceu com ele através de André Luiz. Né? Então, eu acho exagero isso. Mas que há também muito fenômeno mediúnico, há. O tema é muito denso, né? É muito cheio de teoria e de técnica. Só para relaxar um pouco, eu vou contar uma coisa até engraçada. A primeira reunião mediúnica que eu participei foi no subúrbio da cidade, um centro bem afastado dessa região aqui, né? Eu era convidado, né? Depois fiquei como participante, mas eu ficava na parte da vibração, né? Minha participação era na vibração. Havia o doutrinador, o dirigente, os médiuns. E uma das médiuns era a esposa do dirigente da sessão, né? E eles moravam quase do lado do centro, bem perto do centro. E às vezes eles tinham uns atritos assim, né? Umas altercações assim. E é interessante que ela, às vezes, entrava em sessão mediúnica, entrava em transe e começava a dar conselho para ele, né? Dizer que ele tinha que ser um bom marido, que ele estava, né, negligenciando os deveres no lar, etc. Em transe. Não é interessante que não era uma mistificação, não era assim de caso pensar, porque poderia ser uma fraude. A pessoa de caso pensava, vou inventar que estou recebendo espírita para dar um conselho a ele do guia, né? E o guia era ela, né? Mas não, ela realmente entrava em transe e ela acreditava que se tratava de um espírito. Como a gente conhecia, por isso que a reunião mediúnica deve ser privada, a gente se conhecia, e então a gente conhece um pouco o estilo emocional de cada um, a psicologia de cada um, a gente percebia que se tratava dela. E depois na avaliação a gente pontuava, etc. E ela acabava reconhecendo depois, de fato, pode ter sido uma coisa... Porque havia uma briga, aquela coisa ficava inconsciente, recalcada, aquela coisa de querer falar, mas não pode porque está na hora da sessão, né? E desabafava na sessão. Né? Então, isso daí não é necessariamente uma fraude, porque a fraude tem a ver com caráter. Né? Eu estar, por exemplo, enganando as pessoas, fingindo estar recebendo espírito. Aí é outra coisa. Mas aqui o que é interessante a gente pensar aqui é o seguinte, a gente está vendo a mediunidade aqui descrita por André Luiz de lá para cá. Isso que eu acho interessante. A gente está vendo aqui os espíritos no mundo espiritual e André Luiz observando como é que é o processo de transmissão de mensagem do mundo espiritual para a Terra. E o que é interessante, mensagens autênticas sendo consideradas anímicas.
Isso aqui que André Luiz está chamando a atenção. O fantasma do animismo chegou ao exagero. Exato. O fantasma do mediunismo, do animismo, era tão exagerado que chegou a ser considerado aqui mensagens mediúnicas autênticas como algo que era anímico. Por quê? Porque se esperava mudar muito o estilo, mudar muito o linguajar, né? Alterar muita coisa, e não se observava o conteúdo da mensagem, que é mais importante. Né? E é interessante a gente ver aqui os espíritos tentando, de alguma sorte, organizar a mensagem para ficar compreensível aos encarnados, e a tese do animismo era o diagnóstico final, né? Quase sempre era o diagnóstico final. Então me chamou a atenção algumas coisas aqui, quando... primeiro as explicações, né? André Luiz fala, nossa mente sofre sede de luz, como o organismo terreno tem fome de pão. Isso é interessante a gente pensar, né? A gente pensa aqui que os espíritos desencarnados, e um dia a gente vai chegar lá, os grandes missionários que estão encarnados já compreendem isso, né? A gente vê isso em pessoas que se tornaram até conhecidas por serem excepcionais, por terem se espiritualizado acima da média comum, né? Considerarem, por exemplo, o recolhimento, a reflexão, a meditação, a oração como uma espécie de alimento. Eu preciso disso para me restaurar, para me organizar e depois voltar ao mundo. Isso é interessante a gente pensar. Né? Talvez ainda nas experiências grosseiras do mundo, a maioria de nós ainda não atenta para isso. Esqueci de orar, deixa para depois. Semana que vem eu oro. Porque a gente ainda não despertou, estou dizendo de maneira geral, para essa sensibilidade. Né? Mas esses espíritos, por exemplo, mais sensíveis, eles se reabasteciam a tal ponto de suplantarem um pouco outras necessidades. As necessidades mais físicas, mais imediatas, né? A gente vê, por exemplo, Paulo Estevão, que a gente estava conversando aqui, a gente vê Paulo adotando uma postura ao longo da sua conversão tão frugal e tão abstêmia, né? Que a gente não tem ideia do que é que ele passou, né? Em alguns momentos ali, com pouca alimentação, comendo quase nada, né? Nas viagens que ele fazia, né? Se alimentando pouco, dormindo pouco, né? E com uma força, uma disposição fantástica, né? Dormindo no relento, né? A gente não tem ideia do que é, porque a gente vê a obra e acha assim, um romance muito bonito, mas a gente não sabe o que é a gente ficar dormindo no relento, no meio da rua, entre pedras, né? E até animais selvagens que passavam, né? No meio das vegetações, e as viagens que ele fazia, né? Sem nenhum tipo de conforto. Mas você veja que o psiquismo respirava tanto em outro plano, que essas coisas suplantavam. A gente vê Gandhi fazendo greve de fome e não tendo distúrbio de saúde. E a gente, se ficar em jejum 2 dias, a gente vai para o gastroenterologista ou para o médico, porque já está passando mal. Por quê? Né? Porque havia algo que suplantava, que alimentava. Né? Tem um capítulo de Nosso Lar que fala o amor é o alimento das almas. Né? Amor, alimento das almas. Um capítulo de Nosso Lar que fala isso, né? Sobre a alimentação do plano espiritual, né, sobre aquela sopa de Nosso Lar, tão famigerada, né, tão motivo de polêmica, a alimentação fluídica de Nosso Lar, e em determinado momento o ministro falando que isso daí é tudo temporário, porque o amor que alimenta as almas aqui. Né, ali é tudo temporário até a alma se desprender dos vínculos com o corpo, com a matéria. Então é interessante a gente pensar nisso, né, nessa alimentação. Oração é alimento, né, meditação é alimento. Tanto é que tem um teórico da antroposofia chamado Rudolf Steiner. Ele é espiritualista, mas não tem vínculo direto com o espiritismo. Mas ele falava uma coisa interessante. Ele falava assim: você quer fazer uma mudança radical em alguma necessidade básica na sua vida? Você tem que fazer com um ideal, com algum tipo de ideal e propósito. Você vai deixar de comer carne? Você vai mudar a alimentação? Faça embutido com algum propósito. Porque se você fizer do nada, porque você quer aparecer, quer chamar atenção numa imagem de espiritualizado, alguma coisa qualquer, você vai ter distúrbio de saúde. Vai ter problema de saúde. Agora, se você fizer isso movido por algum ideal espiritual, aí você não vai ter ressonância no corpo. Porque esse propósito vai te alimentar. Olha que coisa interessante, né? Então, a gente vê aqui essas características sendo colocadas em torno da mediunidade. O que André Luiz está dizendo aqui é que a mediunidade é um elemento importante, embora não seja indispensável, para a evolução e para o desenvolvimento psíquico. Né? Para o desenvolvimento psíquico.
Compreendes agora a importância da mediunidade, isto é, da elevação de nossas qualidades receptivas? Aqui eu queria frisar uma coisa importante, que é o seguinte: elevação de nossas qualidades receptivas. A gente sabe com Kardec que a mediunidade, como fenômeno, não precisa do moral. Para se expressar, não precisa de moralidade, né? Porque a faculdade é neutra, né? Não depende do moral para se expressar, da mesma forma que a inteligência é neutra, não precisa de moralidade para a pessoa ser inteligente, né? A canalização que a pessoa dá para a mediunidade, para o bem ou para o mal, é que vai tornar um instrumento bom ou ruim, mas o fenômeno, para acontecer, não precisa necessariamente que a pessoa seja moralizada. Mas aqui, o que o indivíduo está falando, o que o André Luiz está falando, é o seguinte, que a mediunidade, no sentido da expansão, do desenvolvimento profundo da mediunidade, não da mediunidade comum, dos transes comuns, precisa do desenvolvimento psíquico do médium. E o desenvolvimento psíquico do médium tem a ver com a elevação de virtudes. Né? Eu costumo dizer o seguinte, imagine um médium que é muito impositivo, um médium que, por exemplo, tem um temperamento emocional de se impor demais, de querer que as coisas sejam sempre do seu modo, de ser muito caprichoso, de querer impor sempre as suas vontades. Esse médium vai ter muita dificuldade, por conta do seu temperamento, de ser dócil em relação aos espíritos. Porque o médium é passivo. Se ele é muito cheio de imposições, no transe mediúnico, isso vai contaminar. Note bem que coisa interessante. Como a moral influencia nesse sentido. Não influencia para ocorrer o fenômeno, mas a qualidade do fenômeno. Né? Por que Chico Xavier era tão maleável na mão dos espíritos? Porque ele era maleável com as pessoas. Porque ele era tolerante, porque ele era compreensivo, né? Porque ele sabia lidar com tudo que é tipo de gente. Né? Quem diz isso é Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha dizia que chegava um físico quântico lá para conversar com ele e ele respondia em alta elevação, em alto nível, sem se tornar arrogante e presunçoso. E chegava um analfabeto e disse, sou Chico, ele, uai, ficavam os dois iguais. Ele conseguia falar no nível do interlocutor, sem humilhá-lo e sem também se tornar pedante. Ele tinha essa sabedoria, não é só inteligência isso, é sabedoria, é inteligência emocional, né? Saber falar a linguagem do outro, para chegar ao coração do outro, inclusive. Né? Então, isso tornava a mente dele maleável no transe. Por isso que ele tinha uma flexibilidade de mudar tanto de estilo, que não é comum na maioria dos médiuns. Então a gente tem isso, a gente tem que o temperamento interfere. O temperamento interfere. Eu me lembro de um amigo nosso que frequentou nossa experiência mediúnica, hoje ele não frequenta mais por motivos de viagem. E eu me lembro que assim, como ele tinha um temperamento muito inflamado em discussões assim, tipo de discussões de política, de futebol, etc. Ele se inflamava demais e ele tinha um temperamento que quando ele começava a falar, ele não deixava ninguém falar, só ele falava. Sabe essa gente que quando a gente começa a discutir, a pessoa nem ouve a gente? No transe mediúnico, os espíritos que se comunicavam por ele eram espíritos discutidores. Para eu doutrinar, dava um trabalho. Porque os espíritos falavam, peraí, me ouça, e não queria me ouvir, não. Porque era o temperamento do médium. E o espírito encontrava campo no médium. Veja que coisa interessante. Né? E aí eu falava com ele. Às vezes eu chamava a atenção dele. Fulano, controle um pouco para eu poder falar com a entidade. A entidade queria falar, mas ele dava espaço. Né? O que é que acontece? Ele se educando e melhorando, ele ficou melhor. Outra coisa, um médico que participa hoje da nossa sessão mediúnica, é conhecido de algumas pessoas aqui, né? Algumas pessoas conhecem, um médium sonambúlico que perde totalmente a consciência, sonambúlico. Né? Ele até hoje ele volta e diz assim, o que foi que aconteceu? Às vezes ele ouve a gravação, às vezes a gente grava o áudio para saber. O médium sonambúlico não é muito comum, não é a maioria dos médiums não é sonambúlico. É interessante que ele volta e às vezes quer saber, né? E às vezes muda a voz, é interessante. Mas ainda assim, o que ele tem influencia, sempre influencia, porque a mediunidade não é milagre. O que é que acontece? No início da trajetória mediúnica dele, eu estou falando porque ele falou mesmo, ele admitia, a gente conversou isso em mediúnica. Ele dizia, ele tinha às vezes o hábito de soltar uns palavrões, né? E o espírito soltava na mediúnica. Ele foi se educando a tal ponto que hoje o espírito fala uma palavra agressiva sem ser uma palavra chula. Né? Uma palavra equivalente para que o doutrinador entenda, mas que não seja uma palavra chula. Quer dizer, o médium foi se educando e a qualidade do fenômeno foi melhorando. Né? Inclusive do fenômeno sofredor. Então isso é muito interessante a gente pensar nisso, porque olha o que Calderaro está dizendo. O homem encarnado, quase sempre empolgado pelo sono da ilusão,
poderá começar pelo fenômeno, a maneira, porém, que desperte as energias mais profundas da consciência, sentirá a necessidade do reajustamento e regressará à causa, de modo a aperfeiçoar os efeitos. Começa com o interesse do fenômeno, que já é um interesse assim acima da matéria, e vai para os efeitos do fenômeno, as consequências do fenômeno, né? As questões profundas do fenômeno, a qualidade do fenômeno. Qualidade do fenômeno, a gente já falando de desenvolvimento interior, desenvolvimento espiritual e assim por diante, né? Então, é interessante a gente pensar nisso, né? Não é... Aí aqui ela fala de eulália, fala do estado receptivo mais ou menos adiantado de cada médium, elementos afins perfeitos e diz... não possui... Não é capaz de elevar-se à mesma frequência de vibração em que se acha o comunicante. Não possui suficiente espaço interior para comungar-lhe as ideias e conhecimentos. Não lhe absorve o entusiasmo total pela ciência, por ainda não trazer de outras experiências, nem haver construído na experiência atual as necessárias teclas evolucionárias que só o trabalho sentido e vivido lhe pode conferir. Ora bem, isso aqui a gente tem uma coisa muito interessante. Parêntese. Quando a gente pega Chico Xavier e a gente vê essa flexibilidade toda, tem uma coisa a mais em Chico Xavier. Chico Xavier tinha um 4º ano primário nessa encarnação, mas ele era um espírito muito sábio. Era um espírito que já tinha navegado em outras encarnações na cultura, no intelecto, tinha uma bagagem muito grande, porque não há milagres. Não há milagres. Porque havia um conceito no passado, gente, principalmente com o caso de Chico, de dizer assim, quanto mais o médium é ignorante, melhor. Não, o médium, quanto mais ele se aperfeiçoa, mais ele estuda, mais ele se melhora, mais ele é um instrumento perfeito. Chico era pouco provido de cultura nessa encarnação. Mas veja como é que ele falava, como é que ele conversava. No Pinga Fogo tem um momento que alguém pergunta isso para ele, né? O senhor disse que tem pouca cultura, mas o senhor fala muito bem. Né? E aí ele se excusa dizendo qualquer expressão mais feliz do português se deve a Emmanuel que corrige as minhas expressões. Ele, com a humildade dele, ele se excusa e sai. Mas a verdade é que ele sabia muito, ele conhecia, ele datilografava as obras que ele recebeu, passava limpo. Então, a obra de André Luiz ele deve saber mais do que a gente, porque recebia a obra, depois passava limpo, datilografava, né? Então ele conhecia aquilo ali. Né? Então, não é razoável a gente pensar que quanto mais ignorante, melhor. Pelo contrário, o médium vai se aperfeiçoando, vai se tornando um instrumento melhor na mão dos espíritos. Tanto é que a xenoglossia, fenômeno de falar ou de psicografar em idiomas diferentes, só acontece porque o médium tem aquele idioma no seu inconsciente, de outra encarnação. Divaldo costuma psicografar muito em francês, inclusive de especular, né? Tem algumas mensagens dele que ficaram conhecidas. Congresso Espírita de 2004, bicentenário de nascimento de Allan Kardec, Leon Denis psicografou de trás para frente, numa mensagem especular, que é para ser lida no espelho, em francês. Chico psicografava muito em inglês, né? Porque talvez esses médiuns estiveram nesses países e guardaram o conhecimento desse idioma, e aí o espírito aciona aquilo, porque não há milagre no fenômeno mediúnico. Então, isso é interessante a gente pensar aqui, porque a gente tem tudo isso aqui falando sobre o elemento perispiritual, né? Sobre os elementos perispirituais, né? Do médium, etc. E uma coisa interessante é o seguinte, eu estou citando o caso de Chico Xavier, porque Chico Xavier é exceção. Como ele tinha essa bagagem e tudo, então ele recebia um Emmanuel, que tem aquela linguagem de um purista da língua portuguesa, com as expressões clássicas, e recebia um André Luiz, e recebia aquelas crônicas de Humberto de Campos, irônica, com aquele humor sarcástico de Humberto de Campos. Aí recebia uma poesia de Alta de Souza, de Maria Dolores, né? Aí recebia uma mensagem doce, suave, maternal de Meimei. Ele conseguia. Não é comum, não é a maioria dos médiuns. Né? Por que eu quero dizer com isso? Porque a irmã Eulália sofria disso. Como o espírito era um médico com bagagem de conhecimento de medicina, e para ela aquilo era inacessível, ela filtrava de acordo com a sua condição. O fenômeno era autêntico. Como ela vinha falando de coisas assim, mais banais, né? Não é nem banais, é uma mensagem mais simples, né? Que o médico poderia dar, sem utilizar esses termos de medicina mais complicados, né? Esses termos mais sofisticados de medicina, como não falava no linguajar técnico, então não é o médico. Cadê ele que está falando no linguajar de medicina? Não está usando a terminologia médica para comprovar a sua identidade. Ora, essa coisa de ter o estilo característico para comprovar a identidade é importante na experiência da pesquisa, na experimentação da pesquisa. Mas numa reunião mediúnica, o que é importante é a mensagem. Afinal, alguém que foi médico só fala em linguagem de medicina?
Eu sou da área de psicologia. Eu só vou falar agora na teoria freudiana, nas teorias, no linguajar de psicologia, vai ficar inacessível para muita pessoa que não domina o assunto, não conhece o assunto. Né? Então, havia uma intolerância nesse sentido, porque ela não conseguia captar tudo. E olha, gente, isso daí é interessante a gente pensar, porque acontece muito os benfeitores espirituais, os médios, terem dificuldade de filtrar tudo. Eu ouço muitos relatos em mediúnica, na nossa mediúnica mesmo, eu ouço frequentemente relatos dos médios dizerem isso. A comunicação veio, a gente grava, né, comunicações assim, algumas que o médium conseguiu filtrar bem, trazer uma mensagem que, poxa, a gente reconhece que se trata de um conteúdo, de uma elevação maior, né, que o próprio médium diz, não, eu não teria condição de formular aquilo. Né? Às vezes até com linguajar diferenciado, de linguajar diferente. Mas é muito comum, tem uma médium mesmo que costuma dizer, meu Deus, a minha sensação, Flávia, é que eu ficava diminuindo assim, e o espírito grande assim no meu lado, a sensação, não era uma sensação física, geográfica, era de vibração, né? E a sensação é que o espírito ditava para mim, porque a sensação que eu tinha é que ele tinha uma velocidade grande, uma aceleração grande, e eu tinha uma lentidão maior. Hermínio fala isso, né? Porque a gente está no corpo físico, o espírito tem uma velocidade de pensamento que a gente não tem, né? E aí, para a gente filtrar, daí a inspiração ser rápida, daí o palestrante às vezes acelera para falar. Por quê? Porque a inspiração vem com uma velocidade muito grande e a gente tenta acompanhar aquilo que vem em jatos, né? Que é muito mais rápido. Não consegue acompanhar, quase sempre não consegue. Mas o médium vê aquela velocidade entre aspas, e é interessante que essa médium especificamente, em uma mensagem mediúnica, ela diz, o espírito parava, me inspirava uma coisa, porque assim, era uma entidade que, como as entidades nobres, né? Era uma entidade que me passava um amor, mas ao mesmo tempo uma austeridade. Então, às vezes, eu tentava traduzir e aí a entidade repetia, é isso mesmo, fale isso. Como se estivesse dizendo assim o ABC, sabe? Como se estivesse fazendo um ditado. E eu me sentia tão envergonhada, tão constrangida, porque o que ele dizia era uma coisa assim que eu nem sei se eu consegui colocar em palavras, a sensação que o médium, o conflito que o médium fica. Porque o espírito de uma vibração maior, mais elevada, né? E o médium ainda sem conseguir captar de maneira, né, total, ou pelo menos a experiência emocional. Por isso que as mensagens e as comunicações de sofredores são mais frequentes. Porque os sofredores estão no nosso nível. Estão mais ou menos no nosso nível. O espírito sofredor. O espírito mentor, não. Chico dizia, Arnaldo Rocha, que ele só conseguiu entrar na faixa de Dr. Bezerra de Menezes depois de 10 anos de trabalho mediúnico. Entrar na faixa. Ou seja, ele recebia a mensagem de Bezerra, mas o fato de eu receber a mensagem do benfeitor não quer dizer que eu já estou no nível do benfeitor, sintonizado com ele. Né? Certa vez lá no Sheila se comunicou numa reunião mediúnica e determinada pessoa veio me falar, escandalizado, porque Sheila se comunicou. Ele disse, meu filho, o problema não é Sheila vir até você, é você ir até ela. Porque a gente às vezes esquece disso. O fato de Sheila ou de algum espírito, com nome conhecido ou não, isso pouco importa se comunicar, não quer dizer que a gente está no nível de vibração. Às vezes eles vêm por misericórdia. Né? O problema é a gente se elevar e se conectar no nível deles. Né? Como diz Emmanuel, na mediunidade, não é só os céus virem à terra, mas é justo aguardar que os céus também aguardem que a terra venha até ele. Né? Ou seja, porque é uma comunhão de um plano com o outro. Né? E é isso que André Luiz está falando aqui em termos éticos, em termos morais, relevantes e interessantes. Né? Então eu vou parar por aqui, porque eu acho que tem mais coisa aqui, mas eu vou, né, socializar a palavra, porque os outros detalhes podem ser acrescentados por vocês, né? E porque está nos acompanhando, está sendo transmitido ao vivo, viu? Pelos companheiros aí do Facebook. Kardec diz o seguinte, que os espíritos bons podem utilizar um médium imperfeito na falta de um melhor. Né? Os espíritos usam isso, ou seja, em prol de alguém que precisa de ajuda, em prol de uma mensagem que pode ser encaminhada, em prol de uma ajuda de alguém que está buscando um médium, sei lá, para uma consulta, entre aspas, e que pode realmente servir pelo bem, a benefício, né, da pessoa, e em prol de um bem maior, os espíritos podem utilizar aquele médium imperfeito. Mas se houver um médium mais capaz de coar o pensamento, de transmitir de uma maneira mais, né, contundente e com as vibrações mais afinadas com o mundo espiritual superior, vai ser aquele médium moralizado. Exatamente. Ou seja, ela não tinha todos os recursos, né? André Luiz fala aí dos recursos. A gente pode até que especular que recursos são esses. São recursos cognitivos, talvez, da cultura, que talvez ela não tinha, e talvez alguns recursos morais, né, de estar na mesma sintonia daquela entidade, porque o fato de ser médico não quer dizer que tem apenas cultura acadêmica, podia ser espírito também moralmente evangelizado, né?
além disso, ter determinado conhecimento de uma área específica humana, né? E ela não transmite direito por conta dessa ausência de recursos. A boa vontade supre, os benfeitores espirituais, os benfeitores suprem isso e tentam, de alguma forma, potencializar. A gente vê na obra Nos Domínios da Mediunidade, os espíritos utilizando médios porque sempre há esse desnível. Sempre há esse desnível. O médium está no corpo físico. Sempre há. Então, para equilibrar e compensar esse desnível, os benfeitores espirituais atuam, potencializam o cérebro do médium, fazem coisas que a gente nem imagina, né? A gente vê, por exemplo, em Diálogo com as Sombras, Hermínio de Miranda descrevendo aparelhos em determinada cadeira que determinado médium vai sentar, que Hermínio diz assim, parece com aquele secador de cabelo de salão de beleza, né? Específico para determinado médium, né? Para determinada criatura. Então há aparelhos, há tecnologia, entre aspas, que é utilizada espiritualmente, né? Para suprir esse desnível. Agora, é claro que se o médium se moraliza, ajuda muito, né? A gente viu em Missionários da Luz, logo no início da obra, aqueles 3 candidatos à mediunidade, né? Um que chegava a cheirar no mundo espiritual por conta do excesso de comida, o outro sexólatra, que vivia exacerbando a sexualidade e exalava também radiações, dificultando o processo mediúnico, e uma outra era o quê? Fofoqueira? Era alguma coisa assim? Tinha um outro problema aqui. Não, bebida alcoólica. Ingeria bebida alcoólica. E aí entrava na sessão mediúnica e exalava aquilo, né? Que inclusive o André Luiz diz assim, o estômago daquele sujeito parecia um balde de aguardente. Né? Era a descrição. Tanto é que André Luiz faz uma colocação que eu acho interessante. André Luiz diz assim, no final do capítulo, ele não, Alexandre, o mentor, diz assim, não condenamos quem queira se utilizar de um aperitivo, usar a sua sexualidade de maneira natural e apreciar a gastronomia, mas estamos diante do excesso. Né? Ele estava se circunscrevendo ao excesso ali. Né? Então é interessante a gente pensar nisso, né? Essas coisas todas constituem mais barreira para que o mundo espiritual superior se manifeste. Exemplo, tem um livro chamado Sob a Proteção de Deus, que Divaldo está em uma região. Divaldo, na verdade, faz uma série de palestras na Europa, e aquelas palestras acabavam ele psicografando alguma mensagem. As psicografias que ele fez foram, na verdade, colecionadas mais tarde num livro sobre a proteção de Deus, de diversos espíritos. Por exemplo, ele esteve na Itália, diante de pesquisadores, e Ernesto Bozzano, pesquisador italiano, psicografou uma mensagem. Vários vultos, inclusive. E há uma mensagem de Santo Antônio, de Pádua, quando ele esteve em Pádua, que ele psicografou diante do túmulo de Santo Antônio. E Divaldo esclarece, tem uma nota dizendo que Antônio de Pádua não se comunicou diretamente por ele. Joana de Ângeles foi médium de Antônio, que transmitiu a mensagem para o médium encarnado. Ou seja, o Antônio de Pádua estava numa região tão sublime que encaminhou a sua mensagem, Joana pegou a mensagem e transmitiu para o médium. Porque por alguma circunstância que eu não compreendo ainda, ele não pôde se manifestar diretamente. Então Joana serviu-se de médium dele para a comunicação. Mais tarde, em uma outra obra, ele também vivencia o mesmo fenômeno com Joana, com Teresinha de Lisieux. Santa Teresinha que se comunica e dá uma mensagem, e Joana normalmente é médium dela. Né? Então isso é interessante pensar. Em instruções psicofônicas, há um momento em que Emmanuel, meu Deus, não, o irmão de Chico, André Luiz Xavier, que havia morrido, que psicografou com Chico no início da mediunidade e morreu de um problema cerebral, que volta e mais tarde dá várias mensagens, era poeta, etc. E o irmão de Chico se manifesta por Chico e diz assim, meus amigos, pedimos a oração de todos, todos em concentração, em alta elevação de pensamentos em oração, porque quem quer se comunicar agora é Teresa de Ávila, e ela precisa de uma atmosfera favorável para que o seu verbo santo possa se materializar aqui. E todos entram em profunda oração. Essa mensagem de Teresa de Ávila está lá. Teresa de Ávila é a reencarnação da própria Maria Madalena, segundo o que a gente sabe hoje. Né? Então, a gente tem esses fenômenos para suprir essas barreiras, né? Há barreiras materiais que os espíritos superiores transpõem. Veja que Allan Kardec, quando estudou aquela questão das mesas girantes e falantes, Kardec chega a dizer, os espíritos superiores são tão sutis que eles não se manifestam operando as mesas girantes, fenômenos físicos, não porque eles não possam, por eles podem, porque eles têm condição, já que são superiores, mas eles normalmente utilizam intermediários, ou seja, os batedores que se comunicaram a Allan Kardec eram espíritos mais terrenos, embora às vezes guiados
por espíritos mais... Porque às vezes as comunicações eram relevantes. O que é que isso quer dizer? E aí Kardec faz a metáfora do trabalhador braçal. Ele faz a metáfora do trabalhador, do operário da construção civil e o engenheiro, né? Que organiza, e aquele que faz o trabalho braçal. Os espíritos mais ligados à dimensão física seriam, nessa metáfora, não estou dizendo que o peão, o operário de construção civil é necessariamente um espírito inferior, não. Eu estou dizendo que nessa metáfora ele está dizendo que os espíritos mais próximos faziam da terra, porque eram mais apegados à matéria, faziam esse trabalho do efeito físico, às vezes direcionados por espíritos mais superiores, por conta das barreiras materiais a vencer. Né? Então isso é interessante a gente pensar. A moralidade supre muito isso. O que eu percebi, de modo geral, é a responsabilidade do médium, né? Muito grande, procurar se aperfeiçoar, procurar melhorar, porque não é só tomar o curso, aquele curso eu já posso trabalhar em mediúnica, ele tem que se modificar mesmo, procurar, né, seus valores. Exatamente. Você falou, quando você estava explicando aqui, sobre a tese do animismo. Eu me lembro que quando, no início dos estudos, tinha uma concepção meio assim, que era como se fosse uma dificuldade do médium ter nas mensagens o animismo. É como se fosse uma característica pejorativa que o diminuísse, né? Então, eu me lembro que a gente estudava com uns manuais, né? Os cursos que tinha, que chamavam cursos básicos, que hoje é ESG. E no ESG tinha assim que a questão do animismo é como se fosse uma dificuldade do médium de estar ainda com seu aparelho afinado com o espírito comunicante. E que hoje, com o estudo, com os próprios cursos ministrados pelas casas espíritas têm hoje uma visão diferenciada, né? Que é uma manifestação da alma, né? Da ânima, e essa questão que você colocou muito bem, que o médium, a interferência no seu cabedal, que você traz de conhecimento das suas características pessoais, né? Porque já que é uma transmissão, não sei se grosseiramente comparando, é como um aparelho. Quanto mais ele estiver ser mais evoluído, melhor ele passa aquela mensagem, ele capta aquele sinal, por exemplo, dos satélites. Então, o médium, quanto mais estudo, mais bagagem de conhecimento moral e também o conhecimento acadêmico, de vivência, do saber e da sabedoria também como um conhecimento, não só o acadêmico e o moral, ele fica ainda mais, eu acho que, mais afinado com esses espíritos mais evoluídos. Né? Eu acho que talvez seja por isso, e uma comparação assim, não só com a literatura espírita, mas as vivências de mediúnica, eu percebo que quanto mais o médium estuda, mais aqueles espíritos que você, como médium da caridade, você dá comunicações, que é para aquele grupo, para o desenvolvimento e o progresso daquelas pessoas, que é mais para a gente do que o socorro do outro lado, mas assim, os médios que têm o esforço e a determinação de estudar, começam a dar comunicações com mais, assim, de espíritos um pouco mais evoluídos. E eu percebia nos estudos que a gente tinha uma mediúnica que estava como experimental, né? E aquelas pessoas que estavam estudando e que já vinha demonstrando a mediunidade ostensiva, mas que precisava de estudo. Então fazia paulatinamente com o estudo que já estava eu e Jorge eram até responsáveis por uma turma assim. Quando estávamos já mais no fim do curso teórico, iria para essa mediunidade assim, que era essa experiência assim, de ir aos poucos educando. E os médicos que tinham a bagagem do estudo, tinha as experiências da mediunidade mais com a responsabilidade, uma bagagem mais esclarecedora, e outros você via que eram aquelas mesmas mensagens assim, com aqueles amigos com a sintonia parecidas, eram repetidas,
quase não sendo o mesmo, não estou dizendo que é o mesmo espírito, mas o mesmo conteúdo, né, de um espírito assim, né, que esfregava os pés, e que batia a perna, e que gritava, e que brincava, idênticas. Era assim, durante meses, aquelas mesmas. Então você via que a pessoa não estudava, estava cristalizados aqueles conhecimentos de não preciso estudar, eu sou médium, acabou. E havia aquelas mesmas questões. Então, isso aqui que ele fala da sintonia é brilhante. Isso, Renilda, você me chamou a atenção de uma coisa também muito importante. Quando a gente fala em animismo, o animismo natural, que é o Viana de Carvalho tem uma mensagem por Divaldo que ele fala isso, né? Que no início da mediunidade, Divaldo explicou isso, tem uma palestra dele antiga que ele fala sobre isso, né? Inclusive ele escreve no quadro. Viana compara o psiquismo numa espécie de vasilhame em forma de U. Sabe aqueles vasilhames como se fosse um decanter em forma de U? Imagine um decanter em forma de U que está cheio de pedra sobre ele. Aí você joga uma água, a água passa e arrasta consigo um pouco das pedras. A água passa e arrasta consigo um pouco das pedras. Até liberar todas as pedras e ficar só água pura, cristalina. Ele diz que o psiquismo é mais ou menos isso, ou seja, no início da tarefa mediúnica, o médium cheio de ideias, cheio de conflitos, cheio de coisas, mistura a mensagem espiritual com coisas suas, né, com questões suas. Então a mensagem vem embaralhada um pouco, né? Digamos, vou dizer aqui, claro, não levem isso matematicamente de maneira precisa, né? 30% mediúnico, 70% anímico, né? Ao longo dos tempos fica 50-50, né? E o ideal seria, sei lá, 80-20, né? Há sempre um conteúdo anímico ali que é as características do médium, sem que ele altere a essência da mensagem, né? É óbvio que na mediúnica as comunicações anímicas no sentido do quê? O médium que está em muito conflito, tipo, ele está com muita preocupação, ele pode dar um transe anímico por conta daquela preocupação. Está muito ansioso, está muito inquieto. O fenômeno mediúnico, mesmo o fenômeno mediúnico do transe perturbador, precisa de serenidade do médium para ele filtrar isso. Então ele pode acabar, Filomeno e Miranda chama inclusive de fixações psíquicas, né? Ou cacuetes psíquicos. Ele fica com muitas ideias, né? Fixação muito grande, e acaba aquilo acontecendo na mediúnica, né? É diferente de, por exemplo, eu não estou pensando em nada, de repente eu sento na sala, na cadeira lá da sessão mediúnica, fecho os olhos, começa a vir um monte de ideia, um monte de coisa que eu não estava pensando, que nunca passou pela minha cabeça, é outra coisa, né? A presença espiritual que vai irradiando. Mas, agora, é claro que cabe à educação mediúnica, o dirigente, ir melhorando aquele animismo contraproducente, que é o seguinte: toda semana o médium só dá desabafo pessoal dele. Né? Então, é muito comum no início da tarefa mediúnica ser mais anímico, mas aos poucos, e o médium que é honesto e que se conhece, vai se conhecendo, vai percebendo que é coisa sua. Porque a presença espiritual configura uma série de sintomas que ele percebe, né? A aproximação do espírito, aquela vontade que predomina sobre a sua vontade, ele vai perceber. No início não, ele pode até ficar confuso. Para não ficar toda semana ele dando desabafo pessoal. Então, se toda semana o médium só recebe aquele espírito que ele chora, diz que é muito sofredor, que está sofrendo muito, e só isso, toda semana a mesma comunicação entre aspas, isso é coisa dele. Porque a reunião mediúnica é dinâmica. O médium recebe agora um espírito que sofreu um acidente, que foi queimado, e que chega desesperado, porque foi queimado, está sentindo as dores ainda. Daqui a pouco recebe outro que sofreu um infarto e desencarnou ainda com as dores, ainda com a mão no peito, chega aqui. Daqui a pouco chega um que está perseguindo com ódio de alguém, que sofreu um homicídio, agora está perseguindo aquele que o matou. Então, assim, cada comunicação que vem é de uma mudança, né, de uma variedade, né? As manifestações mediúnicas são de uma flexibilidade, uma mudança, assim, né? E não aquela coisa, aquele tom repetitivo o tempo todo. Então isso deve ser realmente consertado, né, corrigido, com afeto, é claro, com amorosidade, né, para a gente também não estar apenas valorizando algo que é do conteúdo do médium, né? Agora, é interessante pensar, e aí vai... Por que eu falei isso? Porque vai uma colocação aí do texto. O que aconteceu com Eulália e com o espírito comunicante foi o seguinte: o espírito comunicante viu a capacidade receptiva dela, veja que coisa. Uma coisa é eu comunicar uma coisa como desencarnado e o médium alterar e colocar coisas dele. Isso é animismo. Outra coisa é o espírito comunicante viu a capacidade
receptiva dela e elaborou uma mensagem de acordo com a capacidade receptiva dela, porque ela não ia conseguir captar mais. Veja que coisa. E aí os encarnados... Não é animismo, ele não falou de biologia, não falou de termos médicos, não falou de propedêutica, né? E assim por diante. Então, veja como né, a visão era outra ali, né? Seria mais ou menos assim, ele diminuiu um pouco o padrão vibratório e que seria até para ter ter a capacidade de compreender naquela linguagem que não alterava o conteúdo da mensagem, mas que ela desse para traduzir. Seria mais ou menos isso. Perfeito. Perfeito. As dúvidas que eu tinha, ainda bem que eu vim hoje. Então, Flávio, eu conversando com um médico, ele falando dessa preocupação da dedicação dos médicos com relação aos trabalhos, que é exatamente isso, esse lance de comer demais, de não deixar de comer, não sei o quê. Agora, ele me falou um negócio interessante, que eu acho que isso aí que você falou explica. Ele filtra, ele tem condições de filtrar a mensagem, porque ele disse que às vezes ele está recebendo uma mensagem, mas dependendo até de uma palavra, a pessoa que está ouvindo, ou que está interessada em saber aquilo, pode mudar totalmente o tipo de coisa. Mas agora, você explicando isso aí para mim, são os próprios espíritos que fazem essa mudança com relação ao que a pessoa vai ouvir naquele momento. Existe a... O médium, na hora que está recebendo, ele consegue perceber o que ele está recebendo e o que ele vai passar para a pessoa. Ele consegue ter essa noção? No caso de Eulália, acredito que não. Porque no caso de Eulália foi uma coisa elaborada pelo plano espiritual para entregar a ela, né, a mensagem que ela converteu tudo em comunicação fiel naquilo que os espíritos queriam transmitir, porque não podia passar mais, né? Nem todo mundo consegue todo aquele conteúdo, né? Porque é isso, né? Faculdade mediúnica não é como ser, assim, não é um computador, né? Que a gente digita e sai. Não é assim. O instrumento mediúnico, ele é sensível, é um ser humano, feito de emoções. Tem dia que o médium não está bem, né? Então não filtra direito. Tem isso, tem tudo isso, né? Você veja que um Consolador, novamente um exemplo, em um Consolador tem um trecho lá que Emmanuel dá uma resposta que a FEB chama atenção, mais tarde pergunta, e ele diz, me perdoe, foi um erro de filtragem mediúnica, né? Ou seja, a culpa era do Chico. Trocando em miúdos, Chico não conseguiu filtrar direito o meu pensamento, né? E olha que era o Chico. Então, às vezes o médium não está bem, teve algum problema, etc. No caso dela, houve a elaboração do mundo espiritual e passou aquela mensagem. O que André Luiz deixa entrever é que ela transmitiu direito, né? Mas os encarnados, por intolerância e por incompreensão, por não ter uma comunicação muito complexa e robusta, não acreditava que se tratava de um fenômeno autêntico, né? Agora, pode acontecer de um médium ouvir muito e saber filtrar, né? Eu contei aqui, em outra oportunidade, Divaldo contou isso, que ele recebeu uma senhora psicanalista, materialista, ele contou inclusive numa solenidade que teve aqui na UFBA, quando ele recebeu uma homenagem na UFBA, e ele deu uma palestra, a palestra deve ter na internet, alguma coisa sobre mente. E aí ele contou, logo no final da palestra, ele contou que ele recebeu uma senhora na Mansão do Caminho, uma psicanalista, ateia, né, materialista, e que estava ali e começou a perguntar algumas coisas a ele, questionar sobre espiritualidade, etc., se a vida continua a mesma, etc. E ele disse que enquanto ouvia, o filho desencarnado chegou, ainda com as marcas dos tiros que deu em si mesmo de revólver, havia se suicidado. E diz assim, sabe que essa bruxa está aí? Por consciência de culpa. Mas diga a ela que a culpa do meu suicídio é dela. É dela. Ela disse que morreu, acabou. Ela disse que morreu, não tinha mais nada. Eu aqui, eu estou vivo. Ela está aqui não é por nada não. Não é por consideração de imortalidade nenhuma não. E nem por nada em relação a mim, nem por consideração a mim. É por consciência de culpa. Porque ela se sente responsável. Diga a ela. Claro que o médium não disse. Né, atormentar a criatura. E aí ela começou a contar a história dela, do que aconteceu com o filho, e ele ouvindo a versão do filho, né, que batia de maneira geral. O filho tinha identificação com a Igreja Católica, queria ser padre,
né? Queria ser padre, fez os cursos, entrou para a igreja, etc. Quando estava quase para ser sacerdote, ela, como psicanalista, disse: meu filho, eu sou psicanalista, eu trabalho com conflitos sexuais. Essa coisa de castidade, de sacerdócio, isso é fuga psicológica. Isso não vai levar você para lugar nenhum. Eu trato gente assim, isso não existe. Isso daí é recalque. Toda pessoa que envereda por isso, ainda que haja pessoas que enveredem por fuga, mas não dá para generalizar. Tem gente que tem vocação legítima, sincera, né? Identificação com aquele ideal. Todo mundo é assim, todo mundo é atormentado. Todo mundo que envereda por isso é um atormentado. Isso daí é tormento sexual que precisa ser trabalhado no divã. E falou, desanimou tanto o rapaz, que um dia um rapaz deprimido disse: minha mãe, quer dizer que morreu, acabou? Morreu, acabou. Não existe esse negócio de religião. Morrer, acabou. Destrói a vida, acaba com tudo. Não existe essa coisa de espiritualidade. Ele então providenciou uma arma e se suicidou, né? E agora estava no além, culpando ela. É claro que a culpa, né, da opção dele também não era a dela dessa forma. Se havia alguma influência, alguma responsabilidade indireta, bem se vê. A gente pode até considerar. Mas não era culpa dela, não era responsabilidade dela, né? Mas ele estava ali assim, né? E aí o que é que Divaldo fala nessa hora? Aí Divaldo: doutora, o suicídio é um crime muito grave, né? O suicida padece no além. Seu filho está aqui, está dizendo que se chama fulano de tal. A avózinha, ele não está vendo a avó, porque está em outra vibração, mas a avózinha dele, fulana de tal, dá o nome para identificar, está aqui, está amparando ele, né? Ele está amparado, mas não ia dizer os detalhes, né? Ela não ia ter condição, ia só gerar conflito na criatura. E aí disse mais ou menos, né? Ele está aqui, está dizendo que... Ele está dizendo aqui para mim que tinha inclinação para o sacerdócio, não é verdade? Que queria ser padre. Ela confirmou. Então foi falando, mas não disse tudo. Aí a sabedoria do médium, né? De não dizer tudo, né? Mas tem muita coisa que o médium não sabe, né? O médium não sabe. Porque assim, se eu sou vidente, ela é vidente, e o espírito se materializa, aspas, né? Não se materializa, porque materializar todo mundo viria. Mas se o espírito quisesse se mostrar, porque tem isso, o médium vidente, ele é médium, mas ele vê aquilo que o mundo espiritual permite ele ver. Porque se ele fosse vidente para ver tudo, ele piraria, né? Surtaria. Daí o médium vidente vê um espírito e não vê outro. Por quê? Né? Porque a capacidade é do médium, mas é médium. Médium é aquele que está no meio, né? Ele não tem um controle sobre o fenômeno, né? É uma capacidade anímica, mas para ser mediúnica precisa da colaboração. Ele não tem controle sobre os espíritos. Aí eu sou médium vidente, ela é também, nós dois olhamos, eu posso ter um olhar mais ou menos detalhado e ela é diferente, pelo mesmo fenômeno. Eu, de repente, descrever o espírito com detalhes da roupa, etc. E ela: não estou percebendo aqui a roupa, não. Está um pouco nublado aqui. Eu estou vendo a face, mas assim, etc. E é o mesmo espírito. Porque tem a ver com as capacidades, como diz André Luiz, receptivas de cada médium, né? As capacidades receptivas, sem que haja aqui nenhum tipo de fraude, né? Nada dessa natureza. Então tem isso. Tem essas disposições, né? Essas capacidades particulares, né? do médium captar o fenômeno, do médium perceber o fenômeno, né? Do médium penetrar mais ou menos, né? mais profundamente ou menos profundamente o fenômeno, em função, né? das suas capacidades mediúnicas, né? Então é isso. Suzana. Eu notei que algumas coisas eu já tinha até conversado com você no carro sobre... que eu gosto muito desse livro, Os Domínios da Mediunidade, que tem um prefácio que diz, que começa assim: ondas, raios, mentes e médiuns, né, que é o prefácio do livro, que diz que todos somos médiuns dentro de um campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes ou a forças perturbadoras, né? Quer dizer, podemos escolher, mesmo que não queiramos, estamos emitimos raios específicos e vivemos na onda espiritual com que nos identificamos. Emissão de raios mais a onda espiritual em que vivemos forma uma equação matemática. Me lembrei muito de Marcos Luciano, porque ele vive me perguntando: se você descobriu alguma coisa de matemática nos livros espíritas, me fale. Então, aqui tem bem essa equação matemática, né? Cada médium com a sua mente, cada mente com seus raios. Cada raio arremessado nos erguirá para o domicílio espiritual na onda de pensamentos ou que nossas almas se afeiçoam, a cada qual segundo suas obras conforme Jesus. Então não tem para onde correr, né? Queiramos ou não, os médios, estamos emitindo e recebendo as ondas o tempo todo, né? O tempo todo, exatamente. Esse prefácio é bacana, dos Domínios da Mediunidade.
com relação a Chico e a Divaldo. Ambos excelentes, muito bem conhecidos, né, trabalhadores. Mas a saúde de Chico, ela se definiu muito mais rápido do que a do Divaldo. Isso é por conta que trabalhou mais ou por conta da própria fragilidade daquele ser, né? Ou a questão de outras vidas que ele tinha que passar por aqueles sofrimentos para ele poder... Essa é uma questão interessante, Vanessa. A saúde, né, dos dois médios, a gente está pegando aqui o exemplo dos dois médios mais conhecidos, mais consagrados, e de fato você tem razão, há uma diferença bem explícita em termos de saúde dos dois. Divaldo sempre teve uma saúde muito robusta, né? Até hoje, com toda a limitação que ele tem hoje, é um homem nonagenário, né? Com toda a limitação que ele tem hoje, é óbvio, né? Mas ainda assim tem uma disposição robusta, né? Chico, com bem menos de 90 anos, já estava de cadeira de rodas, quase não falando, não se expressando direito. Os últimos vídeos que você tem de Chico, a gente nem ouve direito, né? Mas eu acho que no caso de Chico, penso eu, que tem aqui questões de outra encarnação que ele trouxe. Porque Chico sempre teve a saúde muito debilitada. Desde cedo, desde criança, ele sempre apresentou alguns problemas de saúde muito cedo. Aí evoluiu mais tarde, quando trabalhou na indústria de fabricação de roupa, respirando fragmento de tecido na época. Teve um problema pulmonar que acompanhou a vida inteira dele toda. Problema no fígado que começou, né? Derramamento de bilis, uma série de coisas que começou. Mais tarde, por conta das surras homéricas que ele tomou na infância com aquela madrinha dele, né? Surra de garfos, inclusive, ele contraiu uma hérnia, né? Mais tarde adiante evoluiu para uma cegueira, né? Chico evoluiu para uma cegueira, né? De um olho e quase totalmente do outro, né? Catarata, angina, né? Problema na próstata, problema de bexiga urinária. Ele tinha uma série de problemas físicos, né? Interessante e curioso, curava muita gente. A mediunidade de cura dele, Bezerra de Menezes se manifestava, curava muita gente, mas ele continuava debilitado. Isso é uma coisa interessante, né? A prova do médium. Ali havia uma necessidade daqueles... Tanto é que numa entrevista perguntaram a ele se ele ficasse cego 100%, como é que ele encararia isso? Seria uma tragédia? Ele responderia, não, seria uma prova sem ser uma tragédia. Ou seja, é uma forma de olhar diferente desse espírito, né? Eu acredito que ali estamos diante de, assim... uma escolha de um espírito maduro que queria, digamos assim, limar de vez os últimos vestígios de reencarnações que remontam lá à Idade Média, né? Lá na época de Joana a Louca, né? O que se sabe é que Chico teria sido a rainha de Espanha e Portugal, né? Joana a Louca, né? Que tinha desequilíbrios psíquicos e também sintomas de mediunidade já naquela época, né? E eu acredito que remonta a esse passado, né? Então, às vezes há espíritos, isso é interessante, está em Expiações Terrestres de O Céu e o Inferno, o caso do menino Marcel e outros casos. Às vezes há espíritos que evoluíram tanto, já amadureceram tanto, chegaram em tal estágio de amadurecimento que pedem determinadas experiências que aos nossos olhos são dolorosas, mas que são assim uma espécie de escolha para acelerar de vez e liberar de vez o indivíduo da necessidade do retorno ao corpo, às vezes com limitações físicas, às vezes sem nem necessitar, porque ele poderia resgatar de outra forma, mas há algumas entidades que já evoluíram, amadureceram de tal forma que pedem assim, para liberar logo de todos os resquícios de algum débito, ou alguns débitos que ficaram, né? Então a gente vê esses espíritos, por exemplo, que têm uma postura diante do sofrimento diferente do que a gente tem. Normalmente a gente lida com o sofrimento como se revolta, chora, se rebela, se desequilibra, depois volta, se resigna. Vai aprendendo ao longo da encarnação com o sofrimento. Esses espíritos parece que desde cedo, né, lidam com o sofrimento de uma forma, né? A gente vê isso, a gente vê, por exemplo, Toulouse-Lautrec, a gente vê uma Helen Keller, cega, surda, muda, né? E dando demonstrações de amor à humanidade, ao mundo, né? Diferente dos casos de expiação que a gente vê comumente, né? Que sacode o espírito, que deixa o espírito dolorido, né? Às vezes até revoltado. Então, eu acredito que seja mais ou menos nessa ordem de ideias, né? Nessa linha de raciocínio, né? Mais a condição reencarnatória desses dois médiuns, né? Eu vejo um animismo muito ligado ao estudo dos fenômenos psicológicos, que os psicólogos, a psiquiatria, todos os estudos da psicologia, ela trabalha, né? Então, na verdade,
Eu fico imaginando assim, né? Quando a pessoa chega de uma forma preconceituosa ou falta de estudo, você fala do animismo, como é que está na concepção de um psicólogo sobre isso? Ele entendendo o que é isso, obviamente, né? Como é que estaria Freud ou Jung falando que você não pode dar valor ao ser que está dentro daquela pessoa ali, que é aquela pessoa? Porque, na verdade, é um estudo psicológico da pessoa. Você negando a bagagem daquela pessoa, você está negando o próprio ser, o próprio espírito que está ali. Então, não tem porquê isso. Pelo contrário, você tem que ajudar, assim como você está ajudando os outros espíritos, porque ele também é espírito. Então, é uma forma totalmente, sei lá, sem sentido, não tem nem sentido isso. O preconceito no animismo. Obviamente que todo estudo, toda compreensão do ser em si, ele vai levando a uma separação do que é eu e que não sou eu, né? Mas isso é um processo, e é natural como qualquer outro. Por mais mediunidade ostensiva que o indivíduo tenha, ele não vai deixar de ter o animismo dele muito, muito contundente no processo de trabalho mediúnico, porque é a dúvida que traz isso. É a dúvida que traz isso. A não ser que seja realmente um médium que ele já vem com essa não só esse fenômeno muito forte, mas com uma evolução muito grande para isso. Que aí o tempo de duração dele provavelmente vai ser bem menos. Ou seja, a experiência... Chico tem uma história de Chico, né, que ele estava lá, que ele começa ele abre o centro espírita e não vai ninguém. Você sabe dessa história. Não vai ninguém. E ele querendo fechar o centro. Ele queria fechar antes. E Emmanuel, não vai fechar. Você vai ficar o tempo necessário, mas não tem ninguém, mas você vai ficar o tempo necessário. E depois ele diz que foi um momento que mais trabalhou a mediunidade dele de evidência, a mediunidade de percepção do plano espiritual. Foi aquele momento que a espiritualidade estava ali como um estágio, né? Vamos dizer assim, estagiando, trabalhando ali. Então, há várias formas da percepção. E o animismo é sempre uma impressão digital do indivíduo, né? Então, alguém falou na aula retrasada, a gente não comentou porque não deu tempo, de forma equivocada, que a visão não tem animismo. A visão tem animismo, sim. A evidência tem animismo. Obviamente, que você acabou de falar, né? Cada percepção é uma percepção. Ninguém vê igual ao outro. Sempre há uma coloração, há algo diferente. Então, o animismo não é só psicografia, né? Psicofonia, essa questão é tudo no ser. Então, o ser é anímico o tempo todo. A percepção dele é diferente dos outros. E essa questão da evolução, né, de você vai ampliando essa concepção, ela é interessante, sim, né? Porque o processo, vamos dizer assim, o animismo que você falou, quando vamos evoluindo, você vai deixando um pouco de ser menos anímico para ter a mediunidade. Mas aí eu trago um questionamento. O indivíduo que ele tem uma percepção acanhada do processo, ele tem é um espírito um pouco, tem uma mediunidade, mas é um espírito ainda muito embrutecido. Ele entra em contato com um espírito embrutecido como ele. Esse espírito embrutecido, pelas afinidades fluídicas que tem, pode ser que ele tenha 80% mediúnico e 20% anímico. Entende isso? Aqui eu estou trazendo um questionamento. Perfeito. Porque a questão do anímico ser mais mediúnico do que anímico, na minha percepção, não necessariamente é do espírito que está buscando a evolução. Sim. Porque um espírito, vamos dizer, um médium que traga uma psicografia de um livro, né, rasteiro, ou tem uma comunicação rasteira, ele pode estar em um processo de entrega da mensagem, como o Chico chama, o carteiro, né? Ele entrega muito bem a mensagem desse espírito rasteiro, porque ele tem a sintonia muito ligada a ele, e o animismo dele seja 10%.
Sim, perfeito. Não é? Então, assim, a questão anímica, de ter animismo, não necessariamente com a própria mediunidade, né? Não tem a ver com a questão moral. Na minha percepção, eu vejo isso. Porque é uma questão de sintonia. Você captar bem ou não o que vem de lá. Então, se eu comparar, porque a gente fala muito nessa questão, e a gente tem que falar de outra forma também. Porque a gente fala muito da questão assim, não, do espírito evoluído, a gente não consegue captar o que esse espírito está trazendo, porque minha bagagem, nem agora, nem a anterior, está trabalhada para eu captar essas mensagens e tudo. Tanto é que Divaldo tem que ler vários livros, porque Joana fala assim, vamos falar sobre tal tema, você procura estudar sobre isso. Mas isso é uma percepção do espírito evoluído e o espírito mais aquém, né? Que está nesse processo, que quer chegar um pouco para que o animismo dele não interfira tanto. Isso. Mas, se a gente for olhar lá para baixo, né? De uma percepção do espírito que não é evoluído e que está na sintonia com o outro que não está evoluído, ele também pode dar o recado dele. Isso. Isso acontece muito, não é? Muito, em todas as áreas. E é importante também dizer que essa relação não é só nos fenômenos ostensivos diariamente. Esse texto que Suzana leu, um dos textos mais lindos de Emmanuel, né? Inclusive Haroldo tem várias palestras falando sobre essa introdução do livro Dos domínios da mediunidade, né? Então, o tempo todo nós estamos exercendo nosso animismo e a mediunidade ao mesmo tempo. O tempo todo. Então, aquele conselho, aquela intuição, aquilo tudo, ele está sendo filtrado pela minha percepção daquele momento. Eu estou receptivo naquele momento para receber essa mensagem, né? No processo do dia a dia, da mediunidade natural. Em sono, eu estou, né, receptivo para receber aquela mensagem. Aí pergunto, se sim, em que percentual dessa recepção? Né? Qual é o percentual que eu vou traduzir isso para a minha vida do dia a dia? Quando eu tenho aqueles impulsos, né, de fazer algo que a espiritualidade me trouxe de uma forma sensitiva de percepção, eu traduzi até que ponto de mim não me comprometer ou me comprometer. Então, é o tempo todo o processo do animismo está acontecendo. Né? E uma coisa que eu queria falar também, fazendo referência ao livro anterior, do Dicionário da Luz, que naquele momento, eu fico imaginando os espíritas, eles devem ficar né, uma tensão terrível, principalmente quando eles não são muito educados, né, como o irmão Jacó. Queria dar comunicação e não podia, e quando pode não acredita, né? Acho que era o Raul que queria falar, e aí a espiritualidade falou assim, não fale não, porque não é o momento, e ele insistiu e falou. Aí a família toda falou, não é ele não é meu pai, não é minha mãe, não é ninguém que está, não é ele que está falando. Ele ficou muito, você lembra disso? Ele ficou muito cabreiro, porque ninguém acreditava. Ou seja, a gente fica imaginando também que o espírito, quando ele não pode mudar, ele não pode transformar. Muitas vezes ele tem que falar pela mesma forma que ele falava aqui. Se ele fala chulas, ele tem que voltar falando, né? Então isso é um erro, né? Mesmo que ele tenha evoluído, mas nem sei. Oi? Desculpe. Mesmo que ele tenha evoluído? Não é isso. Ele não necessariamente ele tem que voltar falando tudo isso, né? Repetir as coisas. Ele pode até falar alguma coisa para se mostrar presente, como na psicografia de Chico, e muitas vezes acontece, para se mostrar presente, fala assim, ele dá a psicografia, quando Chico fala alguma coisa que ninguém sabia, só o indivíduo. Aquilo ali é para o indivíduo ele acreditar. Mas não necessariamente outra coisa. Nós encarnamos sempre a menos, não a mais. Dentro da minha percepção. Eu sou muito mais do que eu sou agora. Todos nós somos muito mais. Né? Porque o corpo, além do corpo obliterar naturalmente o processo do ser, ainda temos na constituição física alguma coisa que foi obliterada mesmo para não ser vista. Para que nós trabalhemos outra área. Então, raramente você tem, né? Não sei isso, mas
você tem um indivíduo que ele tem uma forma praticamente toda dele. Porque o próprio corpo ele oblitera. Então nós somos sempre mais do que estamos. Então quando sei, a pergunta que Kardec faz aos espíritos, qual é a visão do espírito? É a mesma visão o espírito que está na carne e o espírito que está fora da carne? Não. O espírito que está fora da carne, ele tem outra visão, ele tem outra perspectiva, ele não é tão melhor, ele não é estupidamente melhor que ele é, mas a percepção é outra. Então o indivíduo, quando ele desencarna, ele pode vir com coisas belíssimas de uma mensagem que provavelmente ele não tinha quando ele estava encarnado, porque ele está com domínio do seu ser, né? O corpo já não está obliterando algumas questões, por exemplo, da inteligência, que foi obliterado para que ele trabalhe um pouco a humildade. Ele já tem isso. Eu não sei imediatamente, mas de uma forma gradativa, acho que ele vai recuperando de uma forma gradativa, né? No processo. Gradativa. Então nós temos mais. A gente pode ver a questão dos mensageiros. André Luiz, ele tem o processo dele, mas ele recebe uma injeção de poder, né? Você lembra disso? Para ele ir para as regiões e perceber detalhes do organismo do indivíduo. A gente pode receber também, além disso, que a gente já tem demais, a gente pode receber poderes, vamos dizer, poderes, entre aspas, né, que a espiritualidade nos dá, se há realmente uma afinidade para isso, para que a gente possa ser um pouco melhor para exercer um determinado papel, porque aquilo ali não é conquistado por nós. Para exercer um determinado papel, depois você se perde, porque aquilo não é seu. Então, há muitas coisas que a gente não imagina que pode acontecer nesse fenômeno de troca de comunicações, né? Não, o assunto mediunidade é muito vasto, O Jorge botou uma coisa que é interessante. Quando a gente fala do desenvolvimento, da evolução da educação mediúnica, a gente está falando aqui de aprimoramento do médium, para que ele possa captar de maneira mais mediúnica e menos anímica no sentido prejudicial, seja dos benfeitores, seja dos espíritos sofredores mesmo. Para não parecer, eu achei bacana a sua pontuação, Jorge, para não parecer que a evolução do médium é só para receber espíritos, ele consegue sintonizar com os espíritos elevados, transmitir de maneira autêntica e não mais recebe espíritos sofredores. Não, ele tem uma capacidade mediúnica maior de captar com fidelidade qualquer tipo de comunicação. Pode mais, pode menos. Tanto dos benfeitores quanto dos menos, né? Então isso é interessante, essa pontuação, né? Porque tem muita gente que acha que a evolução do médium é deixar de receber espírito sofredor. E só receber espíritos benfeitores, que ficam confabulando de maneira angelical. Então isso é interessante, né? Mas vamos passar para a Túlia, eu sei que já deu o tempo, mas vale a pena, né? Eu acho que vocês dois devem ter coisas aí para dizer. Eu vejo na parte da mediunidade, o que é importante é o conteúdo. Você não tem como saber se está tendo mistificação ou não. Você só pode saber pelo conteúdo. E eu achei isso interessante porque o médium se policiar e se trabalhar para o bem, é ele também tratar a ânima dele, os complexos que ele traz, as tendências instintivas, isso influencia na mensagem, né? E uma outra coisa interessante que eu achei é que, assim, veja que no caso da mensagem, o médico, ele não queria dar nenhum novo avanço científico, como, por exemplo, as contribuições que André Luiz trouxe sobre a epífise. Ele queria falar do auxílio aos mais necessitados, que era algo que era perfeitamente compreensível por alguém que sentisse compaixão e piedade pelos necessitados. Não precisaria de ter nenhum conhecimento intelectual elevado. E veja como é muito mais fácil a gente aceitar comunicações de espíritos pseudo-sábios, que se, por exemplo, se comunicasse através do médium falando, né, a linguagem colada, poderia ser mais aceito do que uma mensagem simples com um teor moral elevado. E o que eu acho também interessante na mediunidade é que é isso, né? Chico era um médium que ele não opunha barreiras próprias para a comunicação. Essa é a qualidade mais essencial. E é por isso que, durante esse transe mediúnico, a espiritualidade consegue acessar esses arquivos emocionais e intelectuais do médium. Porque como não tenho o filtro das minhas paixões, eu consigo mergulhar no meu inconsciente que eu nem conheço
mas me governa. E como esse inconsciente, esse mar de emoções, eu estou tentando afinar ele com um patamar mais elevado, eu consigo ter acesso a comunicações mais bonitas. Né? Isso. Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Esse é o propósito da afinação mediúnica, né? Limar as barreiras, né? Facilitar essa emanação do mundo espiritual que me aciona né? Por isso, quando a gente lê uma obra dessa de No Mundo Maior, com a quantidade de informação, a gente lê uma obra Paulo Estevam, a gente lê essa coleção de André Luiz, essa coleção de Emmanuel, não tenhamos dúvidas de que isso também atesta é digno de admiração do médium que as recebeu. Né? O médium também tem o seu valor no sentido de ter recepcionado. Embora ele se esquivava de qualquer tipo de homenagem, dizendo que ele só recebia, só era alguém que os espíritos depositavam coisa, a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que tinha um valor dele, de ele conseguir filtrar essa quantidade de informação. Né? A gente já falou aqui que essas obras de fôlego foram na década de 40 e 50, né? Por causa da saúde dele depois, foi depauperando. Então, os romances e obras como essa exigem mais do médium. Né? O próprio Emmanuel dizia isso para ele, né? E que mais tarde ele ficou mais nas mensagens de consolação, que do ponto de vista da exigência é menor nesse sentido, porque são mensagens mais edificantes, mas não tem essa exigência de quantidade de informação científica, né? Colocações filosóficas sofisticadas, né? Então isso é interessante. Agora tem 3 coisas que eu anotei aqui, en passant, para terminar, que na verdade eu não vou chegar a aprofundar aqui, porque a gente pode na próxima semana voltar por conta do horário, mas que vale a pena a gente colocar, porque a gente não chegou a pontuar. Uma delas é o seguinte, quando André Luiz fala sobre a intuição, ele fala que a intuição é a origem de todo o fenômeno mediúnico. Né? E faz algumas colocações sobre a intuição, que o homem esquece que na base de todo o fenômeno mediúnico tem a intuição, e todo o fenômeno mediúnico começou com a capacidade anímica da intuição, que a princípio é uma capacidade mais de deduzir psicologicamente, de ter tato emocional, para mais tarde ter os insights mais profundos, né? E até captar a inspiração do mundo espiritual mesmo, né? Uma outra coisa que ele falou aí de maneira bem en passant foi a incompreensão que os médiuns sofrem, né? Ou seja, é um mundo ainda desafiante para o médium, né? Porque o médium lida com conteúdos, né, que nem sempre ele pode provar aquilo que vem por intermédio dele, né? Ele ainda é muito motivo da má-fé, da suspeita, né? O médium ainda vive muito em perigos. Chico costumava dizer isso, né? Que o médium bom é aquele que está passando por problema. Porque quando não tem problema nenhum, ele fica folgado, começa a relaxar, e aí começa a dar largas, né, às suas paixões, às ambições, aos desvios. Mas quando ele está sofrendo problema, quando ele está com dor de cabeça, às vezes ele está no eixo, né, está procurando se melhorar, né? Divaldo dizia isso em relação ao obsessor dele. Ele dizia que Máscara de Ferro foi ótimo, porque se ele vacilasse, ele caía em uma subjugação.